When I was young and I did my first movie, I knew everything about the movies, but now after this... Eu sou um aficionado pela construção dos planos. Por exemplo, quanto tempo tem um plano? Por que o plano corta naquele lugar e não no outro lugar? O plano ele corta no momento em que você constrói na filmagem ou quando você monta o filme. O plano ele é um elemento da narrativa, como a palavra é no texto. Como é que a palavra conquista o lugar dela no poema? Então eu comecei a ouvir os diretores com quem eu trabalhei, com quem eu trabalho e trabalharei, e outros diretores com quem eu tenho alguma admiração, porque eu tenho alguma afinidade. Então o filme é uma tentativa de compreender o cinema, de entender melhor o que eu faço. A mí me parece que el enemigo del cine es la verdad. Me gustan las películas que filman haciéndote dudar. Me parece que eso es políticamente lo más interesante que puede hacer el cine. Eu tenho sentido, talvez por uma trajetória pessoal da minha vida desde jovem, nascido numa colônia, de ver a arte como muito embrenhada na política. Para mim, toda a arte é política. Permeia todas as formas de comportamento humano. Então eu encaro um pouco o modo de expressão de cinema procurando jogar com esses elementos básicos no processo de criação. Eu acho que o cinema ele serve para muita coisa, inclusive para compreender melhor a vida. Eu acho que quando eu filmo, eu encho de sonhos a câmera. Depois eu vou encher de sonhos a tela. 我觉得一个导演的力量是有限的，一部电影的力量是有限的，但是电影是有力量的。我觉得电影一直在改变着世界。Meu nome é Paulo Pederneiras, eu sou diretor artístico do Grupo Corpo. Como de costume, antes de uma nova produção, a gente pensa primeiro em quem vai ser o músico convidado para compor a trilha. E dessa vez eu escolhi o Metá Metá. Eles estiveram em Belo Horizonte há uns 2 anos atrás e foi aí que eu tive contato com o trabalho deles e comecei a pesquisar mais todos os discos e fiquei muito encantado com a música deles. E daí o convite para criar a nova trilha, essa gira. Como também de costume, quando a gente convida um compositor, ele tem liberdade total de escolher o tema que para ele foi importante para compor a música. O nosso ponto de partida é totalmente musical. Só que aí no caso do Metá Metá, eles propuseram o tema Exu, ou o tema mais ligado ao candomblé. E apesar de nós sermos muito ignorantes nesse tema, ou pelo menos éramos mais do que hoje continuamos, mas um pouco menos. Então nós corremos atrás desse prejuízo para ver tudo de literatura que existe, para começar a frequentar terreiros, mais de umbanda do que propriamente do candomblé. E a partir daí o Rodrigo começou a criar a coreografia. Para mim foi um susto danado, porque eu sou um cara que teve uma criação católica muito rígida, e eu não sabia nada a respeito de Exu, nunca tinha pisado num terreiro, não sabia nada a respeito de umbanda ou de candomblé. Então eu comecei a frequentar os terreiros, tanto de candomblé quanto de umbanda. E com isso eu fui aprendendo a forma com que eles se manifestavam, como cada orixá se movimenta quando ele chega aqui embaixo e tal. Então com isso a gente foi montando o balé dessa forma. Nunca foi intenção reproduzir um terreiro no palco, ou trazer alguns ritos para o palco, nada disso. A ideia é fazer uma peça de dança contemporânea homenageando Exu. A parte de cenografia é quase não cenário, é quase uma instalação. O ponto principal para mim foi esse embate constante
entre a luz e a escuridão, que é um embate recorrente em toda a mitologia e não é diferente no caso da mitologia do candomblé. Eu acho que o cenário figurino é bastante minimalista. Só uma saia, sempre com o dorso nu. O único detalhe é um pescoço vermelho, é uma tinta vermelha que eles têm no pescoço. Eu acho legal demais falar disso agora, exatamente porque existe uma intolerância, junto com a intolerância, talvez até por isso mesmo, a ignorância. Nós sabemos que existe um preconceito muito grande. Algumas religiões evangélicas, inclusive, utilizam o Exu como se fosse o demônio. Exu é uma entidade muito bonita, é a mais próxima do homem, abre caminhos, enfim, é tudo de bom. Eu acho que o corpo talvez ajude também um pouco mais a acabar com esse tipo de preconceito que é ridículo e não procede. Essa frase, o artista precede o psicanalista, é uma frase do Freud, né? E que ele começou a ver, não só nos mitos, mas também nas artes, e ele na época vivia mergulhado por um movimento artístico muito intenso, né? Ele namorou muito o surrealismo, que traça exatamente essa busca, essa marca do limite do sentido, né? Do limite do representável e tal. Então essa frase ele fez porque ele percebeu que, embora sem saber, o artista de alguma maneira colocava em questão o umbigo do sonho, no limite ali, na origem, ali no ponto de nascedouro de todo o psiquismo, de todo o pensamento humano. Lacan sustentou essa frase, sustentou plenamente essa frase. E ele trabalha mais acuradamente a relação da arte com o sujeito. E ele diz uma coisa, mais profundamente ainda, que eu acho, é que a obra de arte representa para o sujeito, para o espectador, o analista, porque ela provoca a produção de significantes, ela provoca a produção de imagens. Ele chega a dizer que não é o espectador que olha a arte, é a arte que olha o espectador. Esse espectador é atravessado pela arte. Agora, esse nosso curso tem uma particularidade, ele não ensina uma técnica de arte. Na verdade, ele promove, né, o que está por trás dessa técnica, né, que é esse ato criativo, né? Nosso curso, basicamente, trata do ato criativo em si. O Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, Curta Quinofórum, chega nessa 28ª edição com, enfim, mais de 350 filmes de muitos países. Quer dizer, a gente tem um panorama grande da produção brasileira, um panorama da produção latino-americana e, de novo, esse viajar por todos os cantos. Mas a gente não acredita que o Brasil está isolado numa condição especial de inquietação e tristeza. Isso aparece mundo afora. E a gente se divertiu um pouco pensando como que a gente lidava com isso a partir do humor. Quando a gente pensou na questão do humor e do humor nos tempos de cólera, a Laerte foi a primeira pessoa que a gente quis fazer o cartaz. E a gente convidou e ela aceitou, então isso foi muito legal e foi muito inspirador até para fazer a programação do evento. Foi o ano que isso veio mais conectado com o universo que a gente está trabalhando. Tem uma retrospectiva muito interessante de uma cineasta franco-suíça, Carole Rossopoulos. Ela foi a mulher que foi com a câmera na rua para registrar os movimentos do final dos anos 60. A gente está trazendo 5 filmes dela, que ela realizou no calor da rua mesmo. Colômbia é um carro-chefe da seleção desse ano. Tem filmes excelentes, como por exemplo Damiana, um filme que retrata, sem dar muito contexto, um acampamento de correção de meninas no meio da floresta da Amazônia colombiana. Um outro filme interessante da Colômbia é o Killing Klaus Kinski,
que é um filme que revisita a filmagem do Fitzcarraldo, do Werner Herzog, na Amazônia. O que é um festival pra gente? É um ponto de encontro. É você garantir que os filmes sejam bons, trabalhem entre si, não precisam ser iguais e que eles, de uma certa maneira, instiguem conversas. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Convido todo mundo para vir de 23 de agosto a 3 de setembro. Tudo gratuito. Eu acho que aqui no Brasil é a chance de se ver. O Espaço Sideral é uma construção coletiva. Nós somos um grupo de produtores entre 20 e 35, 36 anos. A gente veio de um contexto onde a tecnologia já foi muito presente na nossa vida desde sempre. E naturalmente a gente pensou, sempre dependeu da tecnologia, e pensou em fazer um projeto que pudesse discutir a tecnologia não como um fenômeno de nicho ou de privilégio, mas como um fenômeno latente na sociedade como um todo. Assim. A tecnologia é uma extensão da nossa vida hoje em dia e ela é sempre retratada como numa perspectiva futurista ou exótica. E o que a gente quer fazer é mostrar estratégias e projetos e incorporar atitudes que as pessoas tenham de uso da tecnologia para estimular criatividade. A indústria fonográfica se assustou com o streaming, o jornalismo se assustou com o mediativismo e por aí vai. E o que a gente quer mostrar é que isso não é mais um fenômeno só alternativo, mas é um caminho, é quase que obrigatório e já vem sendo feito dessa forma, que as pessoas olhem para a tecnologia com naturalidade. Bom, a curadoria, ela tem, como ela é feita a muitas mãos, ela atua em diferentes frentes, ela tem a perspectiva da música, tem a perspectiva do audiovisual, mas também tem essa questão da cidade muito incorporada por a gente vir de projetos da rua, assim. Pequenos microeventos surgiram pelo Rio, a gente se conheceu nesse processo, então pensar a cidade de forma criativa, usando a tecnologia, é a essência do projeto também. Em julho a gente teve uma masterclass do MVBio com o Digital Dubs, que é um coletivo de reggae e música eletrônica jamaicana. A gente está tendo Cadu Tenório e Jussara Marçal fazendo um show pautado na música experimental com a música folclórica de Minas Gerais. Dia 15 de setembro a gente tem o Negro Léo e Felipe Neiva. Dia 13 de outubro a gente tem o Vitor Brauer, Jonathan Tadeu e Natane Rodrigues. A concepção da curadoria para as bandas naturalmente veio através desse processo de quem está fazendo na rua sem intermediários ali, que usa pequenos aparelhos eletrônicos ou processos, seja para a concepção da produção musical, seja no agendamento de turnê, seja no marketing digital em torno daquele produto. Então sempre a questão do do it yourself, que pautou o mês de agosto, vai estar norteando todos os artistas musicais do projeto.